Olá, estamos de volta. Eu tenho o prazer de dar continuidade ao nosso simpósio. Agora chamando então a nossa sessão, uma mesa de Burning Questions, são hot topics na cardiomiopatia hipertrófica, trazendo aí temas, discussões importantes a respeito de condutas, de diagnóstico e tratamento da cardiomiopatia hipertrófica. E para coordenar essa mesa, eu chamaria ao palco o professor Dr. José Figueiredo, José Albuquerque Figueiredo Neto, que é nosso diretor do DEIC. Ele tem doutorado em cardiologia pela Faculdade de Medicina da USP, do Instituto do Coração, do INCOR, e é professor titular da Universidade Federal do Maranhão. Albuquerque, obrigado por estar aqui, obrigado por coordenar a mesa. É com você. Obrigado, Marcos. A gente conhece os amigos quando ele convida a gente para administrar a última sessão do Congresso, né? Isso é uma prova de grande carinho para como amigo, mas tudo bem. Bom, então nós temos uma sessão muito interessante hoje de um tema que já foi a amiloidose a década passada, que foi a miocardiopatia hipertrófica, né? Hoje perdeu a luz para a amiloidose, mas continua sendo uma questão muito interessante das cardiopatias genéticas e a mais prevalente. E essa será uma sessão interessante, onde teremos participantes que são experts nessa patologia. Teremos a presença da professora Edileide Barros, do professor Luiz Rode, do professor Disseu Almeida e do professor Fábio Fernandes. Os três últimos que eu falei estarão à distância, eles entrarão pelo link para participar deste evento. E aqui eu teria a professora Edileide, que será a nossa primeira apresentadora. Ela é chefe da seção de miocardiopatias e coordenadora do Centro de Amiloidose Cardíaca do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. E a Edileide nos falará do segundo tópico: diagnóstico da miocardiopatia hipertrófica e suas fenocópias. Apenas os métodos de imagem bastam? Quando pedir biópsia endomiocárdica? Teste genético ajuda? Então, Edileide, a palavra é sua. Obrigada, doutor José. É realmente um tema bastante interessante. Hoje vivemos uma nova era em que agora temos terapia gênica, temos testes genéticos acessíveis a todos. Então, realmente, eu acho que esse tema eu gostei bastante. Muito obrigada, agradeço bastante o convite do DEIC, do GEMIC. Então, esse é o meu tema, não tenho conflito de interesses para essa apresentação. E começo minha apresentação com um caso clínico, que eu acho que vai ser bastante esclarecedor de tudo que eu vou falar. É um rapaz de 18 anos de idade que tinha umas alterações ortopédicas e um déficit cognitivo. E estava assintomático até 2019, quando ele, então, procurou um serviço fora do serviço que eu trabalho, fez um ecocardiograma em 2019, que mostrou um septo de 17 milímetros, uma parede posterior de 20 e uma fração de ejeção normal. Tinha um antecedente de morte súbita na família. Interessante que tanto por parte da mãe como por parte do pai, né? Mas basicamente mais pessoas do lado da mãe. E o eletrocardiograma era uma síndrome de Wolff-Parkinson-White, né? Que lembra algumas fenocópias que a gente vai comentar adiante. E esse paciente, então, nos foi encaminhado. Nessa ocasião, ele não fez nenhum exame laboratório, e quando ele nos procurou, foi em 2021, desculpe, saiu aqui errado, ele já tinha um outro ecocardiograma com a fração de ejeção de 18%, veja, uma queda significativa da fração de ejeção. Pensamos em doença de Danon, nessa ocasião pedimos laboratório desse paciente e observe uma elevação significativa tanto de transaminases como de CPK, que estava em 577. Fizemos um estudo genético para esse paciente, que mostrou uma variante provavelmente patogênica no gene do LAMP2, portanto, uma doença de Danon. E até o nosso residente, na ocasião, entrou na internet, conseguiu encontrar no clinicaltrial.gov que estavam sendo recrutados pacientes com doença de Danon para uma terapia gênica, um estudo em fase 1, que iniciou em 2019. Vejam que, naquela ocasião, ele teria indicação de entrar no estudo. Ele entrou em contato com o grupo que está fazendo, o grupo se animou, vamos fazer um call para introduzir esse paciente. No entanto, quando eu fui ver com ele, um critério de exclusão era a fração de ejeção menor que 50%. Portanto, o nosso paciente não tinha mais como se beneficiar deste tratamento. Então, vejam daí a importância da gente fazer estudo genético, fazer um diagnóstico apropriado. Ele perdeu uma janela de oportunidade de ser curado da sua doença e agora está aguardando o transplante de coração.
infelizmente. Então, vejam que o teste genético, o doutor Marcelo está aqui, é fundamental para o diagnóstico clínico precoce das fenocópias. Então, esse aqui já é uma aplicação bem interessante. Hipertrófica é uma doença historicamente definida como aquela que se caracteriza por uma hipertrofia ventricular esquerda inexplicada. Agora que a gente está mais na era genética, a gente poderia dizer que é uma doença causada por uma variante patogênica ou provavelmente patogênica em um gene que codifica uma proteína do sarcômero ou relacionada ao sarcômero. Infelizmente, só detectamos variantes em torno de 50% dos casos, e já falamos aqui dos critérios ecocardiográficos. Um dos desafios diagnósticos é a grande heterogeneidade fenotípica da cardiomiopatia hipertrófica. Nós temos pacientes que têm hipertrofia biventricular, alguns só na ponta, então pacientes que têm hipertrofia, eu tenho 2 pacientes só com hipertrofia isolada de ventrículo direito, então algumas vezes o desafio diagnóstico é muito grande, e alguns pacientes com hipertrofia bem simétrica, diferente, quase igual às fenocópias. E o que são as fenocópias? Né? São aquelas doenças que mimetizam a cardiomiopatia hipertrófica, mas não são cardiomiopatia hipertrófica. E elas podem ser tanto genéticas como não genéticas. Observem que temos genéticas, várias doenças, várias fenocópias, né? Que a gente não vai ter tempo nessa apresentação de falar sobre todas elas, eu só vou pincelar um pouquinho algumas delas, começando com a doença de Danon, que é justamente a doença que o nosso paciente, no nosso caso clínico, tinha, que é uma doença que tem a ver com depósito de glicogênio, por ter uma variante no LAMP2, que costuma se caracterizar por precitação, déficit cognitivo, elevação crônica de transaminase CPK, por ser uma doença sistêmica, e tem essa característica de, a curto prazo, o paciente evoluir para IC grave, com disfunção sistólica, e a morte geralmente acontece antes dos 25 anos de idade. O CDI não protege esses pacientes, então o que precisamos fazer? Terapia gênica ou transplante de coração. No passado, só transplante. PRKG2 é uma doença que também de depósito de glicogênio, mais diferente um pouquinho do LAMP2, não tão ruim, né, tem um prognóstico um pouquinho menos ruim, mas também se caracteriza por ter pré-excitação, e no PRKG2 também BAV, bloqueios atrioventriculares, e tem uma idade de apresentação um pouquinho mais alta, podendo chegar até o adulto jovem. E já temos alguns resultados com edição gênica, resultados bons, tanto na reversão da disfunção e alterações eletrofisiológicas. POMP é considerada uma doença que leva a uma cardiomiopatia hipertrófica das causas mais comuns na idade neonatal, logo após o nascimento, e se caracteriza por uma fraqueza muscular importante, hipotonia, macroglossia. O paciente lembra muito uma síndrome de Down. Recentemente me chamaram para ver um paciente que, olha, é um Down, que está muito hipotônico, mas fez um eco, tem uma hipertrófica obstrutiva com gradiente alto. Eu fiz, olha, vamos ver se não é POMP, e era doença de POMP, não tinha nada a ver com síndrome de Down, mas confunde por conta dessa hipotonia que esses pacientes apresentam. Observem aqui a diminuição da expressão facial, eles têm uma fraqueza muscular, aqui é uma criança antes e depois de algumas idades, vejam que elas continuam com uma fraqueza nos músculos faciais, né, ao longo do tempo. A doença de Fabry, eu não podia deixar de falar sobre ela, que é uma doença muito querida nossa, e que também tem reposição enzimática, e já estamos começando a fazer terapia gênica, esboços nesse sentido. Então, ela é uma doença que pode se confundir muito com miocardiopatia hipertrófica, porque na variante cardíaca ela pode ter apenas o acometimento cardiológico. Mas temos a forma clássica, em que há uma série de sintomas, hipoidrose, angioqueratomas, que eu listei aqui, é uma herança ligada ao X, é uma doença que também a gente não pode esquecer dela. A síndrome de Noonan é uma rasopatia que costuma ter uma face típica, né? Então, vejam que aqui a gente encontra uma implantação baixa de orelha, uma rotação para frente da orelha, e esse pescoço alado, retardo do crescimento, e costuma haver também linfedema nesses pacientes que têm síndrome de Noonan, que também é uma causa bem frequente do fenótipo cardiológico ser cardiomiopatia hipertrófica. E aqui
a síndrome de Leopard, que é uma variante alélica da síndrome de Noonan, e que se caracteriza por muitos lentigos. O paciente tem todas as pintinhas ao longo do tempo, e que é interessante, mas poucos cardiologistas conhecem essa doença, né? Nós tínhamos no nosso ambulatório, nós estamos com 3 casos, e que eles passaram muito tempo, mesmo com cardiologista na minha sessão, e ninguém se atentou para isso ser a síndrome de Leopard. Cada letra representa uma alteração. Vocês observam aqui os lentigos, eletrocardiograma alterado, alterações oculares, costuma ter hipertelorismo, estenose pulmonar, alteração da genitália e surdez, como é mostrado aqui, desculpem, eu vou voltar aqui, neste nosso paciente aqui com aparelho de surdez, por isso ser comum na síndrome. E temos também as fenocópias não genéticas, a hipertensão, que eu quero chamar a atenção aqui para o septum sigmoide, que é eu digo que é meu calcanhar de Aquiles, que é difícil a gente fazer o diagnóstico entre hipertrófica basal e o tal do septum sigmoide, que a gente pode ter obstrução de via de saída também, coração do atleta, amiloidose aqui do tipo wild-type, que a gente já conversou sobre elas hoje pela manhã. A pergunta que me fizeram na minha apresentação é se os testes genéticos são úteis na prática clínica. Eu acho que eu já respondi desde o início que eles são fundamentais, na verdade, e considera-se que a principal indicação seja na cascata genética, aquela situação em que a gente investiga parentes de primeiro grau e procura a mutação apresentada pelo caso índex, sempre o caso índex em primeiro lugar. E se encontra-se a mutação, ele vai ser seguido com método de imagem, mas se no melhor cenário o familiar não tem aquela mutação, ele deixa de fazer exames subsequentes. Mas eu diria que mais importante ainda é essa identificação do genótipo positivo e fenótipo negativo, que até pouco tempo atrás não tínhamos o que fazer a não ser seguir este paciente, mas agora no congresso da ESC saiu o resultado desse estudo, o VANISH Trial, que mostrou que o uso de valsartana nesses pacientes que já começam a expressar precocemente a doença, o uso do valsartana teve um benefício significativo na evolução da progressão da hipertrofia ventricular. Portanto, já temos como tratar esse paciente, então é fundamental a gente identificá-los. E, por último, queria comentar na definição das fenocópias. Observem que é fundamental, a gente precisa conhecer as fenocópias e a gente precisa estudar geneticamente, principalmente aquele paciente que tem algum detalhe que nos lembra as fenocópias. Queria lembrar a importância de fazer transaminases, fazer CPK, porque esses pacientes, os que têm erro inato de metabolismo, vão ter alteração desses exames. A segunda pergunta era sobre a biópsia. Tem algum papel ainda na miocardiopatia hipertrófica? Temos uma característica especial, que é o desarranjo miofibrilar, mas geralmente ele é alterado bem profundamente na musculatura e, às vezes, a biópsia endomiocárdica, a gente não consegue ter essa alteração identificada e a hipertrofia costuma ser igual a qualquer outra hipertrofia ventricular, da hipertensão, da estenose aórtica. Portanto, é uma medida de exceção. Nos casos de depósito, a gente pode sim fazer o diagnóstico, mas precisamos ter microscopia eletrônica para isso, que nem sempre se tem. Portanto, não acho a biópsia uma indicação tão clara na hipertrófica. Então, respondendo às 3 perguntas, a primeira, apenas os métodos de imagem bastam? Eu diria que não. Precisamos descartar fenocópias, precisamos identificar o paciente que é genótipo positivo e fenótipo negativo, precisamos, quando identificamos uma fenocópia, precisamos saber se há alguma terapia gênica em estudo e andamento para esses pacientes. Segunda pergunta, quando pedir biópsia? Eu acho que praticamente nunca, é uma medida de exceção. Muitas vezes a gente pode optar por uma biópsia de um músculo esquelético, que pode ser útil nas doenças de depósito. E a última pergunta, teste genético ajuda? É um grande sim, né? Sim, é fundamental nessa nova era que estamos vivendo, que é a era de tratamento de edição gênica, e que essa era vai nos empolgar bastante, né? Agora estamos começando a aprender mais, e acho que a miocardiopatia hipertrófica passou a ser a doença, a bola da vez, né? Agora, já que tanta coisa nova está acontecendo com relação a essa doença. E eu termino mais uma vez agradecendo a atenção de todos e o convite. Obrigada.
Muito obrigado, Edilei, parabéns pela sua apresentação. Você vai ficar aqui comigo, somos os dois presentes, os demais participarão à distância. Então, o próximo palestrante é o professor Luiz Eduardo Rode. Ele é professor associado de Medicina Interna da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor do programa de pós-graduação em Cardiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e cardiologista e ecocardiografista do Hospital Moinho de Ventos, em Porto Alegre. O Rode nos falará sobre como estratificar o risco de morte súbita e indicar o implante de CDI. Rode. Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande estar presente nesse simpósio do GEMIC. Eu já estou compartilhando a minha tela aqui, mas não estou vendo ela aí na frente. Está compartilhando agora? Sim. Sim? Ok. Então, o tema que foi me solicitado foi discutir um pouquinho sobre morte súbita e como estratificar o risco e indicar CDI. Meu primeiro comentário é um agradecimento. Gostei muito da cor do slide cover do GEMIC, o vermelho cintilante. Gostei também da individualização que eles fizeram no meu slide, aqui veio com o logo do Colorado. Eu não sei se isso veio para todos. Muito obrigado. Acho que não vou falar mais sobre assuntos futebolísticos nesse momento. Esses aqui são os meus potenciais conflitos de interesse. E no decorrer dessa apresentação eu vou tentar comentar com vocês um pouquinho sobre estratificação de risco e uso de CDI na insuficiência cardíaca em geral, como os conceitos básicos podem interferir também, e é importante a gente entender quando a gente vai aplicar a miohipertrófica, os estudos pivotais que identificaram os preditores de risco, os novos preditores de risco, o que dizem as diretrizes e a grande controvérsia que existe na literatura entre duas abordagens que são diferentes entre si e que têm um approach bem distinto. Quando a gente pensa na insuficiência cardíaca em geral, a gente sempre faz essa estratificação de risco, né, de avaliação de qual a probabilidade do nosso paciente ter morte súbita, e a gente faz isso de uma forma relativamente simples e limitada, ao meu ver, quando a gente está falando em insuficiência cardíaca geral. A gente usa 3 preditores, essencialmente: a disfunção ventricular, a classe funcional e a etiologia dos pacientes. E a gente consegue fazer isso colocando aqui o nosso paciente não num cenário que divide bem ele em baixíssimo risco e altíssimo risco. Por isso que eu acho que essa estratificação é relativamente limitada. O assunto é, de fato, bem mais complexo que isso. Essa é uma análise que eu pude fazer dentro do Paradigm. Se a gente for ver aqui, são pacientes olhando para trás, pacientes com morte súbita na linha vermelha, morte cardíaca não súbita e que ficaram vivos no decorrer do estudo Paradigm. Se a gente for ver a classe funcional deles, na linha de base, olhando para trás, era muito semelhante. E na medida que vai evoluindo o tempo, os pacientes que têm morte súbita têm uma classe funcional maior do que aqueles que estão vivos no final do estudo, mas quem morre de morte não súbita tem uma classe funcional que aumenta substancialmente, existe uma piora funcional no ano que antecede o evento. Então, tem alterações dinâmicas que acontecem aqui. Então, para a gente conseguir predizer o risco de uma forma melhor, a gente tem que integrar as informações da linha de base com o que acontece no decorrer do tempo. Então, aqui nessa análise, os principais preditores foram um valor intermediário de BNP, a piora da função hepática e a piora da classe funcional. Mas isso é tão complexo que, se a gente for ver e entender assim, bom, quem tem classe funcional elevada tem mais risco de morte súbita. Isso é uma verdade, mas existem os riscos competitivos de morte. Então, a gente aumenta o risco de morte súbita em quem tem classe funcional 3 e 4, a perto de 1,6 vezes,
mas isso também aumenta o risco de morte não súbita, 2,5 vezes. Então, a gente não pode usar isso como uma indicação de CDI, porque o risco competitivo de outras mortes e que não se trata com CDI torna um assunto bastante complexo. E quando a gente vai ver, essa é uma outra análise do Paradigm que eu fiz, em pacientes potencialmente elegíveis ou não para desfibrilador, morte súbita ainda é a principal causa cardiovascular de morte nos pacientes elegíveis para CDI, isso reduz quando a gente usa, mas mais importante que isso, a taxa de uso de CDI é muito díspare no mundo. 54% dos pacientes elegíveis nos Estados Unidos usam e 1% usa na Ásia e 4% na América Latina. Bom, sobre miohipertrófica, nós temos estudos muito impactantes iniciais do Barry Maron e colaboradores e da família agora dele. Esse é um dos estudos que eu selecionei aqui mostrando o impacto já do uso de desfibriladores na prevenção primária e secundária de pacientes com cardiomiopatia hipertrófica. Então, se a gente for comparar aqui prevenção secundária, nessa linha de cima, nós vamos ter uma taxa de disparos apropriados do CDI que chega perto de 40% em 5 anos, que é um número muito adequado, mostrando, então, a aplicação quando a gente tem um paciente que já teve um evento arrítmico grave. Para a prevenção primária, então, nessa curva de baixo, esse número já é um pouquinho menor, na faixa de 15% em 5 anos. Nesse mesmo estudo do JAMA, já em 2007, então, ficam claros, isso foi uma construção do conhecimento de muito tempo, os 4 preditores principais aqui de morte súbita. A história familiar de morte súbita, a presença de síncope inexplicada, a presença de hipertrofia ventricular maciça no exame de imagem, aqui definido como acima de 30 milímetros, e a presença de taquicardia ventricular não sustentada no Holter. E ele pontua nesse estudo que, independentemente do número de fatores de risco, ter apenas 1, 2 ou mais de 3, a taxa de disparos do CDI foi equivalente. Em cima disso, desta análise, prioritariamente, ele conclui que nós devemos usar CDIs para prevenção primária, mesmo naqueles indivíduos que têm apenas um marcador, fator preditor de risco. E a partir desse estudo se gerou uma grande controvérsia na literatura, de um lado os norte-americanos, de outro lado os europeus. Existem outros marcadores prognósticos mais emergentes, né? A gente tem visto um grande espaço para a presença de o marcador de gadolínio tardio na ressonância cardíaca. Essa é uma meta-análise já não tão nova, de 2016, então demonstrando claramente aqui, primeiro abaixo, morte cardíaca, para quem tem realce tardio por gadolínio, um aumento de perto de 4 vezes no risco de morte cardíaca, que fica um pouquinho atenuado para mortalidade total aqui, então, mais uma vez, pontuando que existem riscos competitivos de morte. Esses são marcadores que não marcam só morte súbita, marcam uma doença mais avançada e que também podem marcar outros riscos de morte, mas realce tardio com gadolínio definitivamente tem um papel nessa estratificação de risco. E não é só ter ou não ter realce tardio, a gente está aprendendo a quantificar isso de formas semi-quantitativas e quantitativas. Esse é um estudo recente, então mostrando que ter 4 ou mais segmentos na ressonância cardíaca é um marcador de altíssimo risco. Isso pode ser quantificado aqui a grosso modo acima de 15% do ventrículo, nesse estudo foi 17,4%, a presença de um volume elevado de realce tardíaco, então marca no decorrer de 4 anos uma taxa de mortalidade extremamente elevada.
E aí a gente cai nas diretrizes, primeiro a diretriz americana, mais recente, e que faz uma abordagem, então, mais simplista, que é mais sensível, mas menos específica. Primeiro, indicação classe 1 para quem teve já morte súbita ressuscitada, prevenção secundária. Depois, a gente avalia a presença de pelo menos um dos grandes marcadores, e que aqui foram amplificados. Morte súbita na família, hipertrofia maciça, síncope inexplicada, aneurisma apical e disfunção ventricular. Se sim, classe 2A para o CDI. Não, avalia o Holter, se tem taquicardia ventricular não sustentada e for uma criança jovem, coloca-se como indicação 2A, se for um adulto, uma indicação 2B. E aqui entra, então, realce tardio por gadolínio, se presente é uma indicação 2B, se não tem nenhuma dessas características, então não está indicado o CDI. A diretriz europeia tem uma avaliação diferente, ela avalia o risco estimado por uma fórmula matemática complexa, mas fácil de ser aplicada, e nos diz que quando existe um risco estimado maior, de morte súbita maior que 6%, existe uma indicação 2A, e nos lembra uma coisa importante que eu comentei, que é a característica dinâmica do risco de morte súbita. Nós temos que reavaliar periodicamente esse risco, a cada 1, 2 anos, reestratificar os pacientes. Vamos aplicar isso na prática, em um paciente de 40 anos, com 34 milímetros de septo, ato esquerdo de 44, um gradiente de 40, sem história familiar, sem taquicardia ventricular e sem história de síncope. Ele tem um marcador de risco pela diretriz americana, que é a hipertrofia maciça. Aqui a gente tem um risco estimado de 2,7%. Pela diretriz europeia não está indicado CDI, pela americana sim. Pela europeia, a gente tem que ter vários marcadores para ter, então, um risco maior, aqui de 9%, e aí sim considerar o CDI. Essas discrepâncias estão muito claras na literatura. Esse é um estudo publicado no Arquivos Brasileiros, aqui do Hospital de Clínicas, professora Beatriz Matos e o Fernando Scolari, que está no Canadá agora estudando miohipertrófica, mostrando exatamente essas discrepâncias. 90 pacientes do nosso ambulatório de miocardiopatias, indicação 2A em 48% pela diretriz americana e só 14% na diretriz europeia, que indica muito menos CDIs. A concordância foi muito pobre, de 0,35 o coeficiente kappa. Nós temos, então, esse cenário no mundo. Esse aqui é um consórcio, SHARE, que comparou 7 hospitais e centros americanos com 5 centros no resto do mundo, incluindo a USP, em São Paulo, mostrando que a taxa de uso de desfibriladores é muito maior nos Estados Unidos, mas que existe uma carga de fatores de risco menor na população norte-americana. Com isso, a taxa de disparos do CDI é menor na população norte-americana, e isso não se traduz como um aumento de morte súbita diferenciado entre as populações. Então, nós temos que ter uma visão talvez mais ampla. Esse aqui é um editorial do Perry Elliott, europeu, sobre isso, então nos pontuando que provavelmente nós estamos fazendo um sobreuso, um hiperuso de CDIs para miohipertrófica, muito mais do que um subuso de CDIs, usando a estratégia americana e que é incorporada por muitas pessoas. Finalizando, cada forma de estratificar pode se aplicar de forma diferente para populações diferentes. Então, teoricamente, nós temos que validar isso. Isso aqui são validações, por exemplo, na população japonesa, validações na população chinesa, em que cada uma das formas de estratificar pode ter uma aplicação diferente, porque, por ser uma doença genética, pode ter características diferentes em populações diferentes. Então, a minha mensagem final nós temos que fazer uma avaliação clínica, né, perguntar: a doença é grave? Isso a gente vai usar esses marcadores de risco. Esse risco tem que ser individualizado, entender o que vai acontecer nesse cenário de um menino de 20 anos que tem história familiar, que tem taquicardia ventricular não sustentada,
e que tem um septo de 25, o risco é de 20% em 5 anos. Então, o risco de morte dele é de 23 mortes no decorrer de 5 anos, e se ele colocar o CDI, a gente reduz substancialmente esse risco de morte, mas lembrar que existe morte competitiva. Os pacientes podem morrer por outras causas, a gente tem que incorporar isso, principalmente nos pacientes mais velhos. Muito obrigado pela atenção, eu passei um pouquinho do tempo, 2 minutos. Obrigado, Rode, pela excelente apresentação. Vamos passar para o próximo palestrante, que é o professor Disseu Almeida, professor adjunto da disciplina de Cardiologia da Universidade Federal de São Paulo e responsável pela divisão de Ciência Cardíaca e Transplante Cardíaco da Unifesp. E Disseu nos falará sobre o tratamento invasivo da obstrução intraventricular, cirurgia ou alcoolização. Disseu? Bom dia a todos. É uma honra poder participar de uma sessão tão distinta com colegas e amigos tão importantes nessa área. Vou compartilhar minha tela com os senhores. Só me confirme se está ok aí. Sim, estamos vendo. Perfeito. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e também declarar que eu não tenho nenhum conflito de interesse nesta apresentação. Bom, como é do conhecimento dos senhores, a cardiomiopatia hipertrófica é caracterizada por uma hipertrofia geneticamente determinada e inapropriada. E em 80% dos casos, ela predomina no septo, particularmente no septo basal para médio. E esse é o foco, então, do tratamento intervencionista. Por quê? Porque essa hipertrofia, se colocando na via de saída do ventrículo esquerdo, a turbulência sanguínea gera um efeito Venturi, e isso arrasta o folheto da válvula septal da válvula mitral de encontro ao septo, promovendo, então, uma obstrução da via de saída, gerando um gradiente, como pode ser visto nessa imagem ecocardiográfica, o folheto mitral encostando no septo e, consequentemente, uma insuficiência mitral acompanha essa situação. Então, o objetivo do tratamento intervencionista seria aliviar essa obstrução e diminuir esse efeito Venturi, consequentemente reduzindo o gradiente. O gradiente ele está presente em 70% dos pacientes, como pode ser visto aqui nessa casuística. No caso do gradiente em repouso, que é o que mais interessa para o tratamento intervencionista, em torno de 40% dos casos, e o gradiente provocado, algo em torno de 30% a 40% dos casos. E lembramos que existe aí 30% dos pacientes que não têm a forma não obstrutiva da cardiomiopatia hipertrófica. E qual é a importância do gradiente no quadro clínico desses pacientes? Dá para fazer uma série de inferências de que o gradiente ele pode comprometer a evolução dos pacientes. O que se sabe claramente é que os pacientes que têm gradiente, eles são mais sintomáticos, né? Então, esses pacientes vão ter o efeito do gradiente podendo levar a baixo débito, obstrução de via de saída, dispneia, insuficiência mitral, favorecendo fibrilação atrial, consequentemente tromboembolismo. O gradiente ele acrescenta estímulo para a hipertrofia, aumenta o consumo, pode determinar a isquemia, consequentemente o paciente pode ter angina, e existe uma suspeita forte de que o gradiente também pode estar implicado na arritmia ventricular e, consequentemente, maior risco de morte súbita. Ele tem se destacado como um marcador de risco também para morte súbita, a presença do gradiente. E na evolução dos pacientes, se observa que os pacientes que têm obstrução em repouso, eles têm uma sobrevida a longo prazo inferior aos pacientes que não têm a obstrução. Portanto, esse é o foco do tratamento. É evidente que o tratamento da miocardiopatia hipertrófica ele é clínico, e nós sabemos que o beta-bloqueador ele diminui o gradiente, tanto o gradiente em repouso quanto o gradiente provocado. E lembrar aos senhores que é necessário doses elevadas de beta-bloqueador. Então, antes de qualquer discussão de intervenção, nós precisamos ter certeza que o nosso paciente está bem tratado, e esse paciente, então, só vai para o tratamento invasivo quando ele se torna refratário do ponto de vista de sintomas ao tratamento medicamentoso. E nós podemos, então, intervir no septo de duas formas. A ablação septal seria a alcoolização septal ou a miomectomia cirúrgica.
Alguns casos isolados podem necessitar de intervenção diferente, como troca da válvula, eventualmente uma plastia, eventualmente até uma intervenção percutânea como MitraClip. Bom, antes de definirmos que o paciente precisa de um tratamento intervencionista, nós temos que tomar alguns cuidados. Primeiro é assegurar a real necessidade desse tratamento. Já foi colocado que existe um overuso do cardiodesfibrilador e também na intervenção invasiva existe também um overuso. Então, nós precisamos, primeiro, assegurar que o tratamento está ótimo. Confirmar a refratariedade do paciente. Aí é muito importante um teste cardiopulmonar, eventualmente combinar teste cardiopulmonar e BNP, uma avaliação criteriosa da anatomia da hipertrofia, porque nós temos pacientes com gradiente intraventricular e não na via de saída, e esses pacientes não vão se beneficiar de intervenção nenhuma. Confirmar o gradiente, se esse gradiente é realmente significativo, e pela variabilidade muito grande do gradiente nas 24 horas, o ideal é que a gente tenha pelo menos 3 exames consecutivos confirmando um gradiente importante, principalmente em repouso. Assegurar que a espessura do septo no eco ou ressonância do septo basal é maior que 18 milímetros, esse é um critério cirúrgico. Afastar a anomalia de músculo papilar e lesão orgânica da válvula mitral e avaliar a presença de complicações como fibrilação atrial, arritmia ventricular ou insuficiência mitral estrutural. Aqui no eco, vocês observam que esse é um caso ideal para uma abração, para uma intervenção septal. Vocês observam que é o septo basal bem na via de saída, bastante hipertrofiado. E quando a gente vai no modo M, nós observamos que a válvula mitral encosta no septo. Esse é o mecanismo do gradiente. Então, se nós reduzirmos esse septo, seguramente nós vamos interferir nesse gradiente. Já esse caso não se presta à intervenção. Vocês observam que o gradiente é predominantemente intraventricular. Ele não está na via de saída. Então, esse caso não teria indicação de intervenção. Então, essa definição anatômica é muito importante. E o que seria a ablação? A ablação é um procedimento feito percutaneamente, do ponto de vista técnico, ele é relativamente simples, onde se objetiva é obstruir a artéria septal principal com balão e injetar álcool absoluto e promover uma necrose desse septo basal, consequentemente aliviando a via de saída, diminuindo o efeito Venturi e diminuindo o movimento sistólico anterior do folheto mitral. Então, critérios para indicar a ablação é a insuficiência cardíaca refratária, como nós já falamos, a angina refratária com isquemia demonstrada, gradiente em repouso acima de 50. Eu discordo um pouco, apesar da literatura sugerir que o gradiente provocado também deva ser tratado, eu entendo que não. Resultado cirúrgico insatisfatório, um septo basal acima de 18 no eco e ressonância e uma anatomia adequada da artéria septal. Nem todos os casos apresentam anatomia adequada dessa artéria septal. Existe em torno de 15% a 20% dos casos que não têm anatomia adequada. Aqui um exemplo de um caso bastante tranquilo, com uma anatomia septal extremamente favorável. Vocês observam com uma septal bastante calibrosa, grande, né? Então, esse caso te permite fazer o procedimento com bastante segurança, o balão insuflado, o álcool sendo injetado, e, consequentemente, você tem a interrupção do fluxo dessa septal, e isso promove uma redução do septo e, consequentemente, uma redução imediata do gradiente hemodinâmico, né? Vocês observam o gradiente de 103 para 35. Então, o paciente com excelente resposta à ablação septal do ponto de vista hemodinâmico. Agora, lembrar que nem a ablação septal e nem a cirurgia é capaz de zerar o gradiente. A cirurgia tem um efeito maior no gradiente, a ablação septal ela não zera o gradiente, isso é muito importante. Ela alivia uma queda significativa do gradiente, uma queda significativa da espessura do septo, queda expressiva do gradiente e o paciente melhora funcionalmente. Isso tudo está demonstrado, mas nós não temos demonstração de impacto desse procedimento em redução de mortalidade. E lembrar que esse procedimento também não existe isento de risco. Existem situações, complicações raras, mais graves, né? A média de complicações vai, dependendo da experiência de cada centro, de 5% a 20%, e pode haver complicações graves, como comunicação interventricular, infarto anterior, aí problema técnico, deixar o álcool refluir para descendente anterior, e também morte, choque cardiogênico, BVT, enfim. Então, é um tratamento invasivo, cruento e que realmente
é necessário que se tenha experiência para fazer esse tipo de procedimento. O outro procedimento, e mais antigo e mais sólido na literatura, é a miomectomia cirúrgica. Então, uma cirurgia com extracorpórea, via transaórtica, eco transesofágico, e o cirurgião, então, vai retirar um segmento desse septo basal, sob visão direta, e, consequentemente, aliviando fortemente o gradiente. A cirurgia tem um impacto bem maior no gradiente em relação à alcoolização septal. E essa cirurgia tem sido feita no mundo ao longo dos últimos 30, 40 anos, e centros muito especializados com risco cirúrgico abaixo de 1%. É evidente que aqui no Brasil nós não temos essa expertise na maioria dos centros brasileiros. O critério para indicar a cirurgia são os mesmos da indicação da alcoolização septal, né? E também passa a ser cirúrgica aquele paciente que teve um resultado insatisfatório com a ablação septal ou quando ele não tem uma anatomia adequada. Agora, é fundamental a experiência do cirurgião para que você tenha resultados. Quando se compara as duas formas de intervir, nós temos 5 estudos comparando, algo em torno de 400 pacientes. Vocês observam que não é um número grande de estudo comparativo. Os dois têm um potencial bastante similar em reduzir gradiente, um pouco mais para a cirurgia. Do ponto de vista de sintomas também, tanto a ablação, a alcoolização como a miomectomia pode reduzir sintomas. E nos centros com expertise, os dois têm o mesmo risco, com uma mortalidade de 1 a 2%. Quando se compara a miomectomia com a expectativa de vida, então os pacientes que sobrevivem, eles vão ter uma evolução bastante satisfatória do ponto de vista de resultado cirúrgico, e da mesma forma com a ablação, então as curvas são superponíveis, né? E vocês observam que mesmo assim o risco de morte súbita ele persiste. Então, esses dois procedimentos, eles não reduzem o risco da morte súbita. E a última diretriz agora da American Heart, vocês observam que os procedimentos são equiparáveis, né? Então, o paciente com a cardiopatia hipertrófica obstrutiva em classe funcional 3 ou 4, ele pode ser tratado tanto pela intervenção percutânea quanto pela intervenção cirúrgica, né? Para os pacientes onde se recomenda a cirurgia, o nível de recomendação 1B, tanto para cirurgia quanto para miomectomia. E 2A, quando a esse paciente não tem uma forte indicação cirúrgica por outros procedimentos associados, como anomalia de papilar, ou malformação da válvula, ou alteração de folheto, ou prolapso associado, enfim. Então, esses doentes com alterações estruturais, eles são mais doentes cirúrgicos, e os pacientes sem alterações estruturais, eles são pacientes preferentemente levados para a ablação septal, mas do ponto de vista de informação, de recomendação da literatura, o nível de evidência dos dois procedimentos são exatamente iguais. Aqui, nossa casuística vocês observam que a necessidade de intervenção é baixa, né? 5 a 10% no máximo dos pacientes necessitam de intervenção, né? Vocês observam aqui em 20 anos o quanto nós indicamos de intervenção, só 15 casos de ablação, 8 casos de miomectomia, troca valvar, né? Então, a gente é bastante conservador nessa situação, porque a gente entende que os doentes podem ser bem tratados, e a maioria desses doentes, eles vão se comportar bem com o tratamento clínico, e lembrar que todos eles, independente de ter gradiente ou não ter gradiente, esses pacientes têm risco de morte súbita que tem que ser avaliado, e a decisão de se fazer miomectomia ou ablação depende da experiência do centro que está tratando. Então, em conclusão, eu gostaria de dizer aqui, uma minoria dos pacientes com miocardiopatia hipertrófica necessita de intervenção, isso na literatura vai de 5 a 10%, seleção criteriosa dos pacientes baseada em anatomia para o tratamento invasivo é fundamental. Na literatura, ambos os procedimentos são equivalentes do ponto de vista de resultado. Esses procedimentos têm que ter mortalidade, risco menor que 10% e uma taxa de sucesso presumida acima de 90%. Os pacientes devem ser encaminhados para centro especializado
Antes de indicar a intervenção, verifique a experiência do operador e nenhum dos procedimentos invasivos reduz o risco de morte súbita. Portanto, como recomendação final, eu sempre digo para os residentes, vamos tratar o paciente e não só o gradiente. Muito obrigado. Parabéns, Dirceu, pela sua apresentação. E vamos passar agora para o último palestrante, que é o professor Fábio Fernandes, que é médico assistente do Grupo de Miocardiopatias do Instituto do Coração e professor livre-docente de cardiologia pela USP. Fábio nos falará sobre o que esperar da terapia medicamentosa na miocardiopatia hipertrófica, do beta-bloqueador às terapias emergentes. Fábio. Para mim é um motivo de grande alegria estar presente numa mesa com queridos amigos e parabenizar a todos pelo brilhantismo desse congresso e de toda a diretoria que o DEIC tem feito. O que nós vamos falar é sobre as terapêuticas medicamentosas e em relação às terapêuticas emergentes, principalmente. Esses são os meus conflitos de interesse. Quando a gente observa os pacientes com miocardiopatia hipertrófica, nós observamos que a grande maioria dos pacientes, apenas 10%, são identificados, já 90% não são identificados, e uma minoria deles acabam sendo sintomáticos, por volta de 6%. A grande maioria dos sintomas são sintomas como dispneia, dor torácica, tontura, palpitações, e muitas vezes é importante a gente objetivar a melhora desses sintomas. Como o professor Dirceu muito bem já comentou, a presença de obstrução, ela agrega um valor adverso na evolução clínica desses pacientes. Então, se a gente observar os pacientes que têm uma obstrução em repouso, tem uma curva vectorial pior de eventos livres de insuficiência cardíaca do que comparados àqueles que têm uma obstrução provocada e, em contrapartida, aqueles que não têm obstrução. Então, isso é muito importante, chamando a atenção que a obstrução é um marcador no futuro de insuficiência cardíaca. Então, nesse estudo grande de mais de 500 pacientes, aqueles que não tinham obstrução tinham uma probabilidade de progressão de insuficiência cardíaca de 1,6% ao ano, já aqueles que tinham uma obstrução provocada de 3,2% e os que tinham obstrução em repouso de quase 8%. E quando nós vamos observar os tipos de tratamento que esses pacientes têm, a gente vê que mesmo naqueles que têm obstrução provocada, como obstrução não provocada, não apresentam diferença em termos de tratamento, não são realizados os tratamentos. Uma pequena porcentagem é realizada a miectomia e outros tratamentos são tratados como transplante e até mesmo os tratamentos convencionais. Se nós formos avaliarmos em termos de tratamento, o que a literatura tem, esse é um trabalho que foi feito pelo grupo Dr. Elivoto. A gente observa que desde a década de 50 até 2011, existem muito poucos estudos que tentaram utilizar tratamento clínico na cardiopatia hipertrófica. E se os senhores observarem o número de pacientes, são extremamente pequenos quando comparados a outros pacientes com outras etiologias de insuficiência cardíaca. E se nós formos observarmos em cada tipo de medicação, extremamente limitado o número de estudos com o número de pacientes para nós termos uma medicina baseada em evidência. Se nós formos utilizar as diretrizes, essa é a última diretriz de pacientes com cardiopatia hipertrófica, naqueles pacientes que têm cardiopatia hipertrófica e apresentam uma fisiologia obstrutiva e aqui apresentam sintomas, sempre evitar drogas que diminuam a pós-carga, que diminuam a pré-carga ou que aumente a contractilidade. E principalmente evitar altas doses de diuréticos. Então, sempre o que se recomenda é a utilização de beta-bloqueador. A utilização de beta-bloqueador é apenas baseada pelo FDA num estudo com 13 pacientes, ou seja, a gente realmente não tem uma medicina baseada em evidência, e é muito mais uma experiência clínica que drogas inotrópicas negativas acabam atenuando o grau de obstrução. E naqueles pacientes que teriam contraindicação beta-bloqueador, bloqueadores de cálcio, mas sempre evitando diminuir em altas doses, porque pode diminuir a pós-carga e, teoricamente, aumentar o gradiente. E naqueles pacientes que os sintomas persistissem, a disopiramida, que não existe no Brasil, e tratamentos intervencionistas, que já foi brilhantemente explorado pelo professor Dirceu. Então, hoje, nós temos uma medicina baseada em evidência, a base de beta-bloqueador e a base de bloqueadores de cálcio. Então, a gente tem que tentar observar o que nós podemos
aprender com os últimos anos. Então, esse aqui é um trabalho que saiu relativamente recente no European Heart Journal, chamando a atenção de tantas alterações cirúrgicas, novos procedimentos e principalmente numa medicina baseada numa fisiopatologia da doença. Hoje nós sabemos que a cardiopatia hipertrófica é uma doença geneticamente determinada, em que alterações principais dos genes da miosina, tropomiosina, acarretam um estágio de hipercontração e hiperrelaxamento. Então, hoje nós temos várias drogas que agem tanto na inibidor da ATPase, como drogas, principalmente, que agem no sistema neurohormonal, como os antagonistas da aldosterona e os ARBs. E para já tentar ver uma medicina baseada em evidência, nós sabemos que as grandes principais mutações são a MYBPC3, 57%, e a MYH7, que agem no gene da tropomiosina e da miosina de cadeia pesada, causando um quadro de hipercontração e hiperrelaxamento. Como a professora Edileide muito bem comentou, já existe o estudo Vanish, que foi apresentado no Congresso Europeu. E o que chama a atenção? Nenhuma droga, tipo bloqueador do receptor de angiotensina, ela mostrava um benefício a não ser dada numa fase pré-clínica. Então, eles não tinham grandes atenuações. Então, quando dava experimental, funcionava. Mas quando já existia a doença, existia uma carência. E o estudo Vanish, ao contrário dos outros estudos com bloqueadores de receptores de angiotensina, foram dadas em pacientes jovens, por volta de 20 a 30 anos, todos com mutações, e que não existiam tanta hipertrofia, tanto é que a hipertrofia média era por volta de 16. E a introdução do valsartana comparado ao placebo em alterações estruturais foram benéficas, mostrando que poderia existir uma menor hipertrofia ao longo do tempo, melhor função diastólica e melhor alteração de átrio e, consequentemente, menor níveis de BNP. E quando se avalia em relação aos subtipos, independia de idade, independia de tamanho de hipertrofia, mostrando que talvez, numa forma precoce, o bloqueio neurohormonal poderia atenuar o remodelamento estrutural cardíaco. Por outro lado, nós sabemos que a cardiopatia hipertrófica é uma doença que dá hipercontração. No indivíduo normal, apenas 15% dos nossos sarcômeros acabam tendo uma forma ativa. Fica 15 a 20% sem uma posição da troponina, miosina com actina. Já no paciente com cardiopatia hipertrófica, 40 a 50% deles têm contração, que dá esse quadro de excesso de contração e excesso de relaxamento. Então, drogas que ajam principalmente no aparato que forneçam a energia, diminuindo essa força de contração, poderia atenuar esse remodelamento estrutural. E esse foi um trabalho experimental conduzido pelo professor Green, em que numa fase pré-clínica, quando se dava animais que eram tratados com a droga que hoje a gente sabe que é uma Vacantem, a gente observa animais que não são tratados, existe uma hipertrofia e aqui, por tricômico de Masson, nós observamos uma fibrose miocárdica intersticial. Já os animais que eram tratados, não existia uma hipertrofia e nenhum remodelamento estrutural. E quando a gente vê aquele desarranjo que acontece na cardiopatia hipertrófica, eles tinham um alinhamento com a droga, mostrando que poderia realmente, pela primeira vez, tratar o problema fisiopatológico. E qual que seria esse mecanismo dessa droga que é uma Vacantem? Ele age principalmente atenuando essa hipercontração por diminuir a produção de ATPase. Por outro lado, ele não mexe no risco de cálcio, então ele não mexe no fluxo de cálcio. E quando a gente observa em termos de hipertrofia, nós observamos que sim, existe uma redução da contração, por isso que ele age na fisiopatologia, diminuindo esse quadro de hipercontração, e quando a gente observa em termos de hipertrofia, doses crescentes atenuam essa hipertrofia, mostrando que realmente existe uma atenuação desse remodelamento. Já estudos de fase 2, que foi o estudo Pioneer, com doses diferentes do Vacantem, mostraram atenuação do gradiente intraventricular, mostrando que sim, poderia atenuar esse gradiente, e isso se confirmou no estudo que foi o estudo Explorer, que foi um estudo duplo cego, placebo controlado, em que se utilizou doses crescentes de Vacantem e comparados com placebo, e eram pacientes que apresentavam história familiar de cardiopatia hipertrófica,
existia um septo de 15 e 13 milímetros, e a dose era titulada na 8ª e na 14ª semana, e ao redor do final do tratamento de 8 semanas, existia também um estudo de extensão prolongada. Quais que eram os endpoints desses pacientes? O endpoint primário era uma melhora da capacidade funcional avaliada por dados objetivos pelo teste ergospirométrico com 1,5 ml por quilo por minuto do VO2, e redução de classe funcional, ou um aumento de 3 ml por quilo por minuto, sem alteração de classe funcional. Os endpoints secundários eram a queda do gradiente, melhora da classe funcional e scores de qualidade de vida, além de NT-proBNP. E teve uma subanálise desse estudo que se utilizou a ressonância. Então, a gente observa que esses pacientes que tomaram Mavacantem, existia uma melhora da classe funcional quando comparado ao placebo e também, principalmente, em relação aos testes que foram avaliados. Então, quando a gente observa por endpoint primário, houve uma melhora desse 1,5 ml por quilo por minuto em 37% do Mavacantem, em comparado a 17% do placebo. Quando se compara o endpoint também de 3 ml, 24% do Mavacantem contra 11% do placebo. Existe 47% milímetros de redução do VO2, do gradiente desses pacientes. Então, mostrando que realmente, quando a gente observa a média do gradiente que caía de 73 para 38, isso aqui é o limite de intervenção, como o professor Disseu muito bem comentou, não havendo grandes diferenças em relação à fração de ejeção e principalmente mostrando que também existia uma queda de BNP e queda de troponina, mostrando que a droga melhora a capacidade funcional, melhora remodelamento através de NT-proBNP de biomarcadores e também existe um menor risco de desenvolvimento de insuficiência cardíaca. A grande maioria dos pacientes do grupo Mavacantem ficaram em classe funcional 1 e 2 em relação quando comparados ao grupo placebo. E dependeu de idade, sexo, mutação e principalmente alterações gênicas determinadas. E isso é muito importante quando a gente avalia o subestudo que avaliou o remodelamento estrutural, nós observamos que os pacientes com Mavacantem tiveram menor massa, menor remodelamento de hipertrofia e, principalmente, não teve grande diferença em fração de ejeção e não houve diferença em realce tardio, mas também o estudo era um pouco limitado, talvez a longa extensão possa ter uma atenuação. E efeitos colaterais, eles praticamente foram semelhantes ao placebo, a única coisa é que uma parte dos pacientes com Mavacantem puderam ter diminuição da fração de ejeção e com a interrupção da droga houve uma normalização. Então ela foi uma droga segura em comparação ao grupo do placebo. E quando a gente fala em qualidade de vida, e esse foi um trabalho que foi apresentado agora no ACC, nós observamos que existe uma significativa melhora da qualidade de vida. E quando a gente compara o Explore em outros estudos com insuficiência cardíaca, ele realmente é uma droga que pode mudar a história natural dos nossos pacientes. E para terminar, como diria nas primeiras descrições do Donald Tier, não sabia se era um tumor cardíaco, o que seria essa cardiopatia hipertrófica. Nós aprendemos muito nos últimos anos e hoje nós sabemos que é uma doença geneticamente determinada na maior grande parte dos pacientes. Nós sabemos a sua fisiopatologia e hoje nós podemos tratá-la adequadamente. Mais uma vez, muito obrigado pelo honroso convite de estar presente com os senhores. Fábio, parabéns. Eu queria que os três apresentadores que estão à distância, Rode, Disseu e o Fábio, mantivessem agora seus links acionados. Temos tempo para algumas perguntas da plateia. Eu vou abrir então para que alguém da plateia possa fazer alguma pergunta. Enquanto vocês se aquecem, eu vou fazer uma pergunta para o Rode. Rode, tipo Grenal, você fica com a Sociedade Europeia ou você fica com a Sociedade Americana? Obrigado, Buquerque, pela pergunta. Eu acho que a gente tem que ser extremamente seletivo na indicação de desfibrilador. Esse é um cenário que sensibiliza muito as pessoas, porque é morte súbita em pessoas jovens, né? Então, acho que em função disso, se liberalizou o uso de CDI,
mas miocardiopatia hipertrófica é uma doença que tem uma heterogeneidade muito grande de apresentação clínica, um espectro muito grande, e certamente nós temos um grande subgrupo de baixo risco para morte súbita. Então, eu acho que a gente individualizar esse risco de uma forma um pouquinho mais detalhada, eu acho que a sociedade europeia conseguiu fazer isso com a sua calculadora de risco em 5 anos, a gente vai aplicar a tecnologia, que não é uma tecnologia barata, que não é isenta de risco, mas que tem indicações muito claras de uma forma mais racional. Eu acho que a gente ainda precisa de novos marcadores, novos preditores. A calculadora europeia não incorpora realce tardio por gadolínio, talvez esse seja um marcador que na prática clínica a gente deva incorporar, deva avaliar, mas não de uma forma binária, tem que ser uma forma semi-quantitativa ou quantitativa. E assim a gente individualizar o risco para poder aplicar de uma forma adequada. Mas o meu pêndulo vai para a sociedade europeia. A Adelaide fará um comentário aqui. Eu acho que decidir por CDI ou não na cardiomiopatia hipertrófica é uma tarefa bastante árdua, né? Lá no Dante Pazanese, nós fizemos um Heart Team, que juntamos o pessoal da eletrofisiologia, do marca-passo e da seção de miocardiopatias, levamos os casos e depois da apresentação do caso, a gente sempre coloca, aqui a diretriz europeia recomenda dar tantos por cento de risco de morte súbita, e pela diretriz americana é assim também, ou seja, a gente usa as duas diretrizes, mas no final não segue finalmente nenhuma das duas, vai ser muito discussão individual de caso a caso, idade do paciente, risco de complicações, mas não é uma tarefa fácil, eu acho que é uma das coisas mais difíceis da miocardiopatia hipertrófica. Mais o comentário do Rodi do apelo, né, da morte súbita em paciente jovem, né? E se você perde a oportunidade de colocar e eventualmente esse paciente vem a falecer, né? A sensação de que poderia ter sido feito algo, ela fica marcada para a gente. Mas esse risco é muito baixo, né? Eu acho que a gente tem hipervalorizado esse risco, não é alto, não. Alguns pacientes, sim, têm um risco mais alto. Dansman? Então, em primeiro lugar, parabéns aos apresentadores, muito especial essa sessão. Eu tenho uma dúvida que no meu dia a dia acontece. É muito comum uma descrição e uma observação de septo sigmoide do idoso em pessoas que têm zero ou nenhuma queixa. E muitas vezes até existe uma aceleração na via de saída do ventrículo esquerdo, que pode ser até aumentada com Valsalva, até com exercício. Uma vez que o paciente não tenha nenhuma especial queixa ou alguma interface que nos mostre para um lado ou para o outro, como vocês fazem, né, doutora Edilene em especial, essa investigação adicional a partir do ecocardiograma, ou não se faz? Perfeito. Eu comentei na minha apresentação fenocópia frequente, que é meu calcanhar de Aquiles. Às vezes a gente fica numa dúvida, e não tem um critério bem definido para dizer isso aqui é septo sigmoide. Eu até pensei em fazer um trabalho com o pessoal da ressonância do eco sobre isso, para a gente definir critérios do septo sigmoide, só que a gente desistiu porque não tem um padrão ouro, né? A genética é muito bom quando está presente, mas só em 50% dos casos a gente tem a definição, e a gente desistiu. O que a gente faz no dia a dia? Sempre a gente faz ressonância, e se a gente encontra a hipertrofia apenas na região basal do septo, não encontra realce tardio, não tem hipertrofia em mais nenhum lugar, uma discreta no paciente hipertenso, aí a gente atribui a septo sigmoide. Mas encontrando na região média, encontrando na região apical, mas é claro que isso não é uma coisa padronizada, né? É assim que a gente decide no nosso dia a dia, mas não é uma tarefa fácil. Não sei como o Fábio faz, acho que é interessante ouvir Fábio também. Fabinho, quer se pronunciar? Amigos, parabéns aí por essa mesa, Adelaide, José, Dirceu, Luiz, sempre uma honra. Eu concordo com vocês, a gente vê isso muito em pacientes com uma determinada idade, são pacientes que eu costumo dizer que são mais experientes, não idosos. E com certeza, a gente tem feito, eu acabo sempre fazendo uma ressonância para realmente saber essas alterações.
mas na grande maioria do caso acabam tratando exatamente com drogas beta-bloqueadoras, drogas que acabam atenuando a disfunção diastólica principalmente. Mas tem uma excelente evolução, a gente acaba não vendo tanta arritmia e o segmento é o mesmo. Posso fazer um comentário, Albuquerque? Sim, claro, Rodrigo. A gente só tem que tomar cuidado, porque como eu também trabalho com ecocardiografia, é muito comum a gente ver esse septo levemente sigmoide, para não também sobrevalorizar esse achado, Dansman, porque é muito comum, não dá para ficar fazendo ressonância em todo paciente que num laudo de ecocardiografia tem uma discreta assimetria do septo. Então, isso passa a ser um problema quando a gente tem esse septo sigmoide que tem mais de 15 milímetros, né? E que se gera realmente uma dúvida. Para a grande maior parte dos laudos ecocardiográficos, não existe nem essa dúvida. É simplesmente uma descrição de uma variação anatômica do septo que é muito mais comum no idoso. Então, a gente tem que entender que também tem gradientes diferentes do septo sigmoide. Perfeito, Rodi. Acho que esse comentário é muito pertinente. Deixa eu fazer uma observação, Zé. Sim, claro, senhor. Eu fico muito feliz quando eu pego um idoso com septo hipertrófico, sigmoide, porque, para mim, se for hipertrófico, ele não morreu e não vai morrer dela, e se não for, melhor ainda, ele vai tratar como qualquer hipertenso. Não dou bola para septo sigmoide em indivíduos com mais de 60 anos. Perfeito, Disseu. Disseu, aproveitando você da sua apresentação mostrou que há uma equivalência da indicação dos dois procedimentos, né? 2A, e em dada circunstância, e se você tem uma artéria septal, digamos, tecnicamente factível para fazer o procedimento, o que é o que faz você decidir entre a alcoolização e a cirurgia? É a experiência do centro. Se o centro tem um bom cirurgião, a cirurgia ela está mais sólida, principalmente a longo prazo. E tem um detalhe que eu não comentei, que a cirurgia ela não deixa uma fibrose residual. A alcoolização, ela promove mais fibrose. A gente tem dúvida futuramente se isso tem implicação ou não, parece que não. Mas hoje, eu diria para você que, tirando o TUFS, tirando alguns centros americanos, a maioria dos pacientes fazem alcoolização, por ser um procedimento menos invasivo, né, e que tem um resultado clínico, pelo menos em termos de sintoma, semelhante. Mas é evidente que também você precisa ter um hemodinamicista que está treinado, ou que pelo menos fez aí umas 2 dezenas de casos para ter uma expertise, né? E a seleção, eu acho que para ambos, a gente vê muito insucesso cirúrgico aqui no Brasil, e também vejo insucesso de ablação septal, porque são coisas mal indicadas, né? Não tem anatomia de coronária adequada, não tem anatomia de septo adequada para cirurgia, né? Eu acho que tudo passa pela experiência. Dificilmente alguém aqui vai ter resultado que tenha TUFs, que tem alguns centros em termos cirúrgicos, né? Então, eu como hemodinamicista, eu acabo aceitando poucos casos para alcoolização septal, mas baseado num critério de seleção bastante grande. Perfeito, Disseu. Bom, eu quero agradecer a todos os palestrantes pela excelência das suas apresentações. Estamos nos encaminhando para o final desse simpósio. Agradecer ao Rodi, Disseu, Fábio, Edleide. E quero chamar o Marcos Simões aqui para fazer o fechamento dessa sessão. Obrigado a todos. Obrigado, Albuquerque. Obrigado a todos os colegas que entraram remotamente. Foi um prazer muito grande. Eu dou então por encerrada a sessão. A seguir, nós vamos fazer um intervalo muito curtinho e a gente já volta com o encerramento do simpósio como um todo e para depois a gente seguir com as outras solenidades. Ok? Então, muito obrigado a todos. Vamos para o pequeno intervalo para seguir adiante.